Olá pessoal, vamos dar início aí a mais uma explicação de análise de dados, criação de dashboard. Nós vimos numas aulas anteriores como criar um dashboard usando o Excel ou o Google Planilhas. Então nós fizemos uma análise de dados, nós pegamos uma base de dados, fizemos uma limpeza da base de dados, levantamos algumas análises importantes, né? Fizemos isso usando a técnica de fórmulas ou funções. Depois eu mostrei a técnica de tabela dinâmica. Em cima do resultado dessas análises, independente de tabela dinâmica, independente de funções, nós criamos um dashboard, né? E isso foi as nossas últimas atividades, né? Só que o Excel e o Planilhas Google, eles não foram criados exatamente para fazer os dashboards. É possível? Sim, é possível. Nós mostramos, fizemos, criamos. Mas se você comparar o dashboard que você criou com os exemplos que a gente acha na internet, né? Então se você procurar na internet, olha lá, você vai achar, né, exemplos realmente muito mais avançados, né? Principalmente no aspecto visual, né? Não só o aspecto visual, mas e no aspecto de opções, né? A parte de interação. Então, é que o Google e o Excel, ele não foi criado exatamente para isso, né? Então, é normal que algumas ferramentas ele possui. Então, para isso, né, a Microsoft ela criou uma ferramenta específica para análise de dados, que é o famoso programa do Power BI. Então, a gente tem, né, ouvido falar muito do tal do Power BI, há um tempo para cá. É uma ferramenta relativamente nova, tá? Faz aí uns 4 anos que está no mercado, uma ferramenta relativamente nova. O Google também tem uma ferramenta dele, né, que é o Data Studio, que é a ferramenta equivalente ao Power BI. Porém, a Microsoft, numa jogada comercial, com certeza, né, ela criou o Power BI para você facilitar as suas análises e deixou ele de maneira gratuita. Então, existe uma versão do Power BI, que é a versão que a gente chama de desktop, tá? Onde você pode, tá aqui o endereço, né? Esse material tá lá na sala de aula, tá, gente? Vocês podem baixar. Você vai nesse endereço e aqui você pode baixar na tua máquina de maneira gratuita, ou seja, não tem nada de burlar o sistema, crack, etc. Você instala ele em qualquer lugar, inclusive em empresas. Então, isso com certeza está fazendo com que o Power BI esteja aí na boca do povo, né? Podemos assim dizer. É uma excelente ferramenta, uma ferramenta muito completa, extensa. É uma ferramenta que está sendo constantemente atualizada, né? Podemos dizer que a Microsoft está usando o Power BI para a gente testar, né? E a gente não está ganhando nada para isso. Em vez dela usar lá os engenheiros dela, ele tá usando a gente, né? E a partir do momento que ela achar que está tudo ok, ela vai lá e fecha e cobra, né? É uma prática que a Microsoft faz. O Google tem uma versão que é o Data Studio, que é gratuito como qualquer ferramenta Google. Porém, como o Power BI é gratuito, né, o Data Studio não tem muita fama no mercado. Tanto que a gente vai estar vendo o Power BI, tá? Aproveitando aí enquanto é gratuito. A partir do momento que ela começar a cobrar o uso do Power BI, aí a gente vai fazer análise usando o Data Studio. Se alguém quiser conhecer o Data Studio, eu já mexi,
Realmente ele é mais simples que o programa do Power BI, tem algumas coisas, né, que ele é meio limitado, mas é uma ferramenta também muito interessante na parte de análise de dados. Então veja que, né, saber fazer análise é algo que hoje em dia é muito importante. Não interessa se você está usando o Google, não interessa se está usando Excel, né? E se puder usar o Power BI, você vai ver que ele tem muito mais opções, muito mais ferramentas, é muito mais fácil de fazer a análise usando ele. Né? Essa versão do Power BI que eu estou comentando aqui, que é gratuita, é a versão que eu instalo na minha máquina, né, e roda. Existe uma versão de Power BI, que é uma versão que funciona na nuvem. Só que é a nuvem da Microsoft. Aí é óbvio, essa aí tem que ser paga. Obviamente ela tem mais recursos, principalmente quando você fala de grandes empresas, né, que no caso estão em vários locais diferentes, o cara tem acesso aos dashboards de qualquer lugar e, né, super atualizado, podemos assim dizer. Mas para nós aqui, né, réis mortais, a gente consegue usar ele de maneira satisfatória. Tá? Então é o que a gente vai usar. Os micros da escola possuem o Power BI instalado. Tá? Se você tiver numa empresa ou se tiver na tua casa, pode ir naquele endereço e baixar tranquilamente. Tá bom? Depois de instalar, ele é um programinha um pouquinho pesado. Tá? Se a sua máquina for uma máquina mais antiga, em relação à quantidade de memória RAM, em relação à velocidade, ele é um pouco lento, vai ficar um pouco lento. Funciona, mas vai ficar um pouco lento. Tá bom? Bom, diferente do nome, né, que às vezes o cara fala assim, é Power BI, né, faz análise de dados, mas ele não faz nada de maneira automática, tá, gente? Há necessidade de você pensar nas análises. Então a gente vai aqui nos nossos exercícios, tá? Se você quiser fazer uso de inteligência artificial, que é o ChatGPT, entre outros, fique à vontade, tá? Você pode usar qualquer recurso. Eu recomendo, né, que você utilize essas IAs para estar auxiliando nessa parte de análise, tá? É muito importante isso aí. Mas o Power BI, assim, nunca básico, que é o que a gente vai ver, né? Porque ele é cheio de opções. Ele é cheio. Nós vamos dar uma introdução, né? Nós não é um curso específico de Power BI. Aí volto a repetir, às vezes a pessoa tem a impressão que Power BI faz tudo de maneira automática e não é assim, tá? Então, é apenas uma ferramenta onde você vai criar um dashboard de maneira mais fácil, com muito mais opções, se comparado com o Google Planilhas, se comparado com o Excel, tá? Esse material está lá na sala de aula, né? Então, se você clicar aqui na sala de aula, lá você tem acesso, né, ao material, né? Tem esse arquivo de PDF, que é onde eu estou mostrando aquele slide teórico, tá? Que é onde a minha aula vai seguir. Eu tenho aqui um outro arquivo separado com 20 análises, tá? Que eu criei, tá? Que eu peguei isso aí de um livro, de um outro material. Não deu para eu verificar todas as 20, mas deu para notar que às vezes algum detalhe ou outro ele tá errado, tá? Assim, nos testes que eu fui fazendo, ele trocou algumas palavras devido à versão em inglês, português ou a versão do próprio programa do Power BI, às vezes tem diferença entre elas, mas aí é questão de testar, né? Não é nada assim muito fora, tá? São 20 exemplos de análise e como fazer essa análise dentro do Power BI. E por fim, está aqui o nosso banco de dados, né? No caso aqui é um banco de dados de RH, tá? Ele está no padrão do Excel, então, ou seja,
O Power BI, como é da Microsoft, obviamente ele vai dar preferência a produtos globais ou da Microsoft. Ele não conversa direito com o Google Planilhas. Se a base de dados estiver na versão do Google Planilhas, você deve exportar para a versão do Excel. Aí a gente consegue abrir ele dentro do Power BI, tá? Essa é a nossa primeira base, eu já estou dando ela dentro do Excel, mas podia ser CSV, entre outras aí, tá? Nesse primeiro exemplo de primeira base, é um RH com padrão Excel. Você vai fazer download, tá? Fazer download, fazer download. Tem gente que ainda não sabe fazer download. Tenta dar Ctrl C, Ctrl V, vai dar erro. Eu já estou alertando vocês. Você tem que pegar esse arquivo e fazer download. Como é que eu faço mesmo download? Clico nele uma vez, né? Ele vai abrir uma janela, ou a mesma janela, ou uma janela auxiliar, como essa minha aqui. Venho nos três pontinhos, fazer download. Fazer download. Não é para abrir dentro do Google. Não é para abrir dentro do Google. Tá? Eu apenas fazer download. Então você tem que procurar a opção fazer download. Estou batendo muito em cima disso porque tem gente que não faz download e dá erro depois. Tá? Bom, depois que você fez download dessa base de dados RH, né, no padrão do Excel, aí você vai abrir o Power BI, que está instalado na máquina. Tá? Ou ele tem um ícone, ou você digita Power BI ali. Essa é a cara do meu Power BI. Tá? Nós vamos começar um relatório em branco. Ele tem um guia de explicação, se você tiver tempo. Tá? Vale a pena se você tiver tempo, obviamente, né? Eu vou começar um relatório em branco. E aqui está a tela principal, né? Como eu estou mostrando no meu slide, né? Aqui é a área de trabalho, é aqui que eu vou colocar as minhas análises, vão aparecer aqui, tá? Nessa folha em branco. Tá aparecendo esses ícones aqui, importar dados, né? Mas ele vai sumir depois, tá? Do lado esquerdo, eu tenho alguns botões, né, que é o que eu estou mostrando ali. Ó. Exibição de relatório, é onde eu faço o dashboard. Aqui é onde eu vejo a base de dados. E esses dois a gente praticamente não mexe agora. Tá? É o que eu estou explicando aqui dentro do meu material. Fui tentando dar print, né, explicando, faço seta, tal, mas obviamente você acompanhando a aula, eu estarei fazendo isso aqui durante a aula, é muito mais fácil. Do lado direito, eu tenho aqui, né, os meus objetos. Ou seja, o que eu posso colocar ali? Gráficos, né? Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha, gráfico de área, gráfico de pizza, gráfico de rosca, cartão, gráfico geográfico, né? E, entre outros. Existem vários aqui, se você pesquisar, né? Ele tem mais aí que você pode pesquisar na base dele, né? Mas realmente essa é uma das grandes vantagens do Power BI. Ele tem muito mais objetos gráficos que eu posso colocar dentro do meu dashboard. Obviamente, os mais usados é o cartão, tá? Onde eu quero mostrar número, gráfico de pizza, gráfico de colunas, gráfico de linhas, gráfico de barras e entre outros aí quando for necessário. Bom? Bom, aí aqui, né, no slide eu venho explicando para que serve cada item. Vamos lá, vamos começar já em cima de um exemplo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer então é importar a minha base, né? Então, minha base já está em Excel. Então eu posso vir aqui, ó, né, importar dados aqui do Excel, já foi dado, né? Mas poderia ser de outra fonte.
ou eu venho aqui em cima, né? Tem um botão aqui em cima, lá, obter dados, né? Onde tem uma setinha, onde eu posso escolher N tipo de dados, inclusive o dado Excel. Então, assim, tem várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, né? Então, ele está pedindo aqui cadê o arquivo? Aí você vai apontar, né? Onde está o arquivo, a base de dados. A minha base de dados é a base de dados de RH, onde eu fiz o download, né? Tá lá na pasta downloads, baixei ela. Quando eu baixo ela, ela cai nessa tela aqui, né? Porque ele percebeu, na hora que ele abriu esse arquivo, ele percebeu que existe umas tabelas, né? Existe algumas coisas dentro desse arquivo. O que eu posso dizer para você é o seguinte: sempre quando ele mostrar uma lista, tá? De base, de planilhas que ele achar aqui dentro, sempre selecione aquele que tem o ícone, que tem uma linha azul. Vocês estão percebendo aqui que no meu caso é esse primeiro, né? Clico nele, sempre esse, tá? Não é que dá errado os outros, não. Esse é mais certeza dá certo, tá? Eu, às vezes, eu já cheguei a mexer com outros aqui por questão de teste, funcionou do mesmo jeito, mas a documentação sempre orienta a pegar onde tem esse ícone com uma linha azul. Aí ele deu uma prévia, né, do que ele leu lá dentro, então olha que tem várias colunas, se eu não me engano são 20 colunas ou 15 colunas, sei lá, e tem 1000 linhas. Então ele falou, olha, eu tentei ler isso aí, é isso mesmo? Aí aqui embaixo, tá, eu tenho as opções. O que você quer fazer? Você quer que eu carregue essa base de dados? Se você tiver certeza que essa base de dados está limpa, já está 100% organizada, lembra? A gente viu lá na época do Excel, na época do Google, que às vezes a base de dados ela pode ter alguma falha. E se eu já tentar carregar essa base com falha, as análises vão dar falha. Então é óbvio que quando você não conhece a base de dados, a gente escolhe essa segunda opção aqui de transformar dados. Transformar dados, ele vai abrir a tabela, tá? Num outro programa, que é o programa do Power Query, é o nome do programa. E esse programa, ele serve justamente para eu trabalhar com a base de dados. É como se fosse um Excel dentro do Power BI, mas é o Power Query, não é o Excel, tá bom? Então aqui ele está me mostrando, né, a minha base. O que a gente deve fazer? A gente deve limpar primeiro a base, né? Então eu vou vir aqui, ó, no primeiro botãozinho aqui, ó, que tem uma setinha, tá? Clico nele, tem várias opções. Eu vou vir aqui embaixo, ó, remover duplicatas e volto lá, remover erros. Observe que ele tem muito mais opções, né? Essa ferramenta Power Query, ela tem um monte de opção, um monte de botão. Eu estou indo direto naquilo que é necessário agora para a gente usar. É só com o passar do tempo para você ir acostumando com a interface, com a cara, com os menus, com os botões desta ferramenta, tá? Então eu estou primeiro limpando a base de dados, só vem aqui, tá? Remover duplicados, remover erros, ok? Ele tem outras opções também, mas por enquanto isso não me interessa. Próximo passo meu aqui, se eu quiser, ele está dando um nome para a base de dados. Base de dados RH atualizado. Se você quiser trocar o nome, é só clicar ali, né, e botar um outro nome que você achar interessante para ter a base de dados. Pode manter ou pode alterar. Outra coisa que a gente deve verificar o nome das colunas, tá? Se precisar, se você achar, né, que existe algum nome que não está muito legal, você vem e arruma. Pessoal, evita colocar espaço, evita colocar acento, tá? Isso normalmente dá problema com base de dados, ok? No meu caso aqui, todas as bases de dados, visualmente falando, estão com o nome de colunas ok. Eu entendo essas colunas, então não vou alterar nenhuma. Mas se quiser, é só clicar 2 vezes em cima
e fazer a alteração que você julgar necessário. Não vou mudar nada. Próximo passo, tipo da coluna. Isso aí é limpeza de dados. Lembra? Fizemos isso quando a gente estava no Excel ou no Google. Né? Então, o próximo passo meu aqui é verificar, né, se o tipo do dado está associado com a informação em si. Por exemplo, essa primeira coluna, ID funcionário. Né? A coluna ID funcionário, se você olhar, é o número do funcionário, né? Identificador de funcionário, é o crachá do funcionário, sei lá. Dá para observar que ele é um número inteiro, né? Ele não tem vírgula e é um número. Veja que está escrito aqui, né? Olha lá, 1, 2, 3. Aquele 1, 2, 3 significa que é número inteiro. Se eu clicar nele, olha lá, 1, 2, 3, número inteiro. Então você deve, né, verificar o tipo do dado que está associado com a informação da coluna e fazer a mudança se houver realmente a necessidade. Né? Então aqui no caso, ID funcionário é número inteiro, 1, 2, 3, já está certinho. Não preciso mexer em nada. ABC é texto também. Aqui tá legal, tá legal. Data de nascimento. Normalmente data de nascimento vem algum problema. Olhando aqui, até que ele reconheceu certo. Lembra aquele negócio de dia, mês e ano? Tá certinho. Mas eu poderia vir aqui, né? E confirmar que isso é data ou é data no Brasil, né? Porque às vezes, dependendo da base de dados, ele está com ano, mês e dia. Lembra? A gente já fez isso lá no Excel. Aqui eu posso mexer, né? Então é apenas data mesmo, sexo ABC, CPF, CPF ABC. Aí alguém pode estar pensando, né? Nossa, mas CPF não era para ser número? Então, é que o CPF ele tem traço, ele tem ponto, e ele considera isso como se fosse uma letra. Vai dar problema? Não, a não ser que você queira fazer uma conta de CPF, né? Porque ele está considerando o CPF ali, ou aquele ABC, como se fosse letra. Aí não tem jeito de somar, subtrair nada. Se fosse necessário fazer uma conta matemática, isso aí teria que ser número. Aí a gente teria que trabalhar com esse traço e esse ponto aí. Né? Ele não poderia ter esse formato, né? Mas vamos deixar ejectar. E-mail, ABC, né? Beleza. O telefone, opa, ABC. Aí alguém pode estar, pô, mas telefone não é ABC, pô. Telefone é número, né? Então, é que nesse caso, se você lê aí, ó, tem hora que ele usou um parênteses. Parênteses é um símbolo, letra, né? Um símbolo. Então ele acha que aquilo é ABC. Tem um mais ali para dizer que é do Brasil, né? Mais 55. Então esse mais também está como símbolo. Então assim, o telefone não está exatamente como número. Visualmente falando, se a gente precisar analisar o telefone, ele está meio fora de padrão. Tem hora que o cara colocou o código do Brasil, tem hora que ele colocou o código do estado entre parênteses, tem hora que ele colocou o código do estado sem parênteses. Então, assim, eu vou deixar ABC, né, porque tem parênteses, tem um mais, então ele está considerando como texto. Mas se eu precisasse trabalhar com ele depois, né, o formato dele não está muito legal não, tá? Endereço ABC, ok. Data de admissão, é a data que eu entrei na empresa. Tá aí, dia, mês e ano, mas se quiser vir confirmar, né? Data. Cargo ABC, departamento ABC. É um banco de dados de, uma, de um setor de RH, né? O status significa que ele foi, no caso, demitido, afastado. Ativo significa que ele tá trabalhando. Salário. Salário está como 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 é número inteiro. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou colocar cifrão de dinheiro, tá? Acho que é interessante. Supervisor daquele funcionário, ABC, banco de horas. Banco de horas não tem vírgula, né? E é 10 horas, 5 horas, então número inteiro, 1, 2, 3 também, escolaridade casada. Bom, pronto.
a minha base de dados eu já verifiquei, está tudo ok. Se está tudo ok, eu vou vir aqui, ó, página inicial, tá? E vou vir aqui fechar e aplicar. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai atualizar, né? Ele vai fechar o Power Query e vai atualizar a base que eu acabei de fazer, tá? Pronto, já está limpo, banco de dados carregado, bonitinho. Tá? Eu vou parar aqui e continuo o meu arquivo de vídeo da nossa explicação, fazendo as análises. O que eu fiz até agora foi uma introdução no Power BI e como que eu carrego uma base de dados básica aí, ok? Já já eu continuo ele no próximo vídeo.